noite, nós somos o casal Sabrina e Renata. Fazemos parte da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Dulce dos Pobres. Dentro das atividades da Semana da Família de 2020, teremos hoje a palestra Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E para nos enriquecer, apresentamos o palestrante Lucas Lastória, da comunidade Atos 2. Vamos pedir a bênção do Espírito Santo para conduzi-lo neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar então nesse momento a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, todas as nossas necessidades, você que acompanha junto à sua família também, consagrando o seu lar ao coração imaculado de Maria, ao Sagrado Coração também de São José, para que o menino Jesus também venha iluminar todo esse nosso momento da palavra, de testemunho, conduzir pela ação do Espírito Santo tudo aquilo que nós necessitamos viver no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que alegria estarmos juntos em mais esse momento da Semana da Família, com o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E que bom saber que você já está se preparando para, junto da sua casa, servir ao Senhor. Isso é um chamado de Deus para cada um de nós, é um chamado que Deus já vem colocando também, tenho certeza, no seio da sua casa, da sua família, para que você, durante todo esse tempo que nós estamos vivenciando, para que eu e você possamos servir a Deus de todo o nosso coração. Afinal de contas, a nossa felicidade, a nossa realização da nossa família, da nossa casa, está em buscar a Deus, amar a Deus e servir a Deus com todo o nosso coração. Que o Senhor possa colocar isso também no teu coração e junto de toda a sua família, para quem sabe o quanto mais breve possível possamos estar juntos de novo e você e sua casa dando um belo testemunho de servir a Deus, de engajamento pessoal e de coração junto ao coração de Jesus também. O tema de hoje é justamente o tema central de toda a Semana da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que está lá em Josué 24:15. Se você está acompanhando a nossa Semana da Família, também com a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus que é a nossa bússola, a Palavra de Deus que é a direção para a nossa vida e para a nossa casa também, você pode pegar em Josué, capítulo 24, versículo 15, que é o tema desse nosso encontro. Em Josué 24:15 diz assim: Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente costuma dizer, né, na boca do profeta Josué, ele como além de um grande líder à frente das batalhas, daqui a pouco a gente vai falar do contexto aqui onde Josué se encontrava, também era um grande líder dentro da sua casa. E como todo bom líder, é aquele que toma a palavra e a partir da palavra que tomou dá direção a todo o seu povo. Nesse caso, a direção de um pai de família como Josué era a direção para toda a sua casa.
Eu não sei o que vocês vão fazer, diz Josué, se vocês vão servir aos deuses além do rio, se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, quanto a mim, diz o profeta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você que está nos acompanhando, você e sua casa, ao longo de todos esses temas, ao longo de tudo aquilo que você já ouviu, que certamente foi movimentando aí o seu coração, mexendo com o seu interior, qual que é a sua resposta diante de tudo isso? Você e sua casa servirão a quem? A que Deus? A que Deus, você e sua casa estão dispostos a até mesmo dar todos os dias da vida de vocês? Esse é o convite do Senhor para nós nesta noite. Vem me servir. Além de me seguir, vem também me servir. Vem servir ao meu reino, está dizendo o Senhor ao meu e teu coração nesta noite. O contexto dessa palavra do profeta Josué, que nós acabamos de proclamar, é o mesmo de hoje. O povo que entra na terra prometida, lembrando que o Josué esteve 40 anos, caminhou 40 anos ao lado de Moisés, foi o seu sucessor. Na Sagrada Escritura nós acompanhamos a saga do povo de Deus em busca da terra prometida. Lá em Êxodo, aqueles 40 anos no deserto que o povo vivenciou, este homem estava junto de Moisés, lado a lado. Os 40 anos do deserto, Josué vivenciou junto de Moisés, e foi logo depois da morte de Moisés, foi o seu sucessor. E o que nós temos histórica e biblicamente na figura de Josué? Qual era o contexto que estava vivendo aquele povo? O povo de Josué é um povo que saiu do deserto para entrar na terra prometida. Josué foi a geração que nasceu no deserto para poder entrar na terra prometida. Nasceu na aridez para poder tomar posse das promessas do Senhor. Não quer dizer um pouco tempo que a gente está vivendo, que é o mesmo contexto de Josué, Hoje a gente pode declarar, tamanha crise que está a família, o povo de Deus, é a crise de fé. Quando Josué entra na terra prometida com o povo, que é aquele momento tão esperado, também por Moisés, que morre antes de entrar na terra prometida, Josué vai sucedê-lo, toma posse da promessa do Senhor, mas acontece o seguinte: o povo que Josué e a sua família encontram na terra prometida já era um povo idólatra, era um povo que estava vivendo uma crise de fé, já não sabia mais aonde estava Deus, o Deus verdadeiro ao qual deveriam servir, que o povo que estava caminhando para a terra prometida estava em busca, já havia sofrido lá no deserto também, e de repente encontra uma mistura de coisas. Tudo é Deus, como a gente ouve muito aí, tudo Deus. Tudo Deus não. Existe uma verdade aí no meio de tudo isso, tudo é bom, o que importa, é paz e amor, não é assim? E a crise de fé foi entrando sorrateiramente dentro do coração do povo, que foi se misturando algumas inverdades, e de repente aquele povo estava sendo preparado para viver a terra prometida, aquele povo estava sendo preparado para tomar posse da graça de Deus, das suas promessas, entra no meio de uma misturança de coisa, e aí de repente as famílias já não sabiam mais a quem servir, como seguir, o que fazer naquele momento de crise de fé, que é o mesmo que nós estamos vivenciando hoje também. E aí acontece o seguinte: desperta uma das figuras mais estrategistas que nós temos no Antigo Testamento, que é essa figura de Josué. Josué era uma pessoa que foi treinada no deserto, ou seja, foi treinada na aridez, foi treinado com o pouco, para que quando chegasse no momento em que Deus já estava preparando, quando chegasse o momento de liderar o povo e dizer é por aqui que a gente vai, este homem tivesse as estratégias, ou seja, tivesse preparado para enfrentar o inimigo que viria. O fato é que o tempo que eu e você estamos vivendo, que a minha e a sua família está vivendo, que a nossa casa está passando, é um tempo desse desafio. E essa liderança precisa brotar no seio das nossas casas. Josué sabia quem era o inimigo que viria. Ele era muito famoso por conta
de estratégias em relação às guerras, né? Foi um grande conquistador de territórios, por onde passou. A gente lê lá o famoso cerco de Jericó. Hoje muitas pessoas até mesmo vivenciam essa realidade, né, de espiritualidade, o cerco de Jericó, alguns dias de oração por algumas intenções. Inclusive existem cercos de Jericó para as famílias também. E de repente este homem, tão famoso por derrubar a muralha que estava lá, né, por estratégias, de forma muito estratégica, derruba a muralha de Jericó. Este homem se vê colocado, ele e a sua casa, numa necessidade de decisão. No meio da idolatria, no meio da crise de fé, Josué precisava de uma estratégia para poder levar a sua família a servir ao Deus verdadeiro, porque senão colocaria tudo por água abaixo. Todo aquele tempo seguindo a promessa de Deus, para abraçar a promessa de Deus, iria por água abaixo. E é interessante a gente perceber o seguinte, que mais do que todas as outras batalhas que Josué já havia enfrentado, essa talvez seria a maior, né? Porque quando a gente fala dos adversários espirituais, como é narrado por São Paulo em Efésios, capítulo 6, Efésios vai dizer o seguinte, que a nossa luta neste mundo não é contra homens de carne e sangue, mas contra os seres espirituais espalhados pelos ares. Então quer dizer, a nossa luta também está no campo sobrenatural. Às vezes a gente fica ligado só no natural da coisa, né? Por isso a gente vai perdendo também vai minando dentro da nossa casa os valores que são indispensáveis, eles não são só essenciais, eles são também indispensáveis no nosso dia a dia. A vida de oração, como que é a rotina de oração dentro da sua casa? Josué foi estabelecendo isso para a vida dele. Mais do que olhar o campo de batalha, Josué olhava o campo de batalha pela via espiritual e foi formando estratégias também para que essa resposta aqui no versículo 15, diante de todo um povo que já estava deixando, né, depois de passar por tanta coisa, aquele povo de cabeça dura que a gente viu lá no deserto, que queria voltar, né, para trás e tal, o que a gente vê agora em Josué? Uma decisão que precisaria ser tomada. Ou serviriam os deuses pagãos, ou tomaria posse de vez por todas da terra prometida, que muito mais do que um campo geográfico, naquele momento, a terra prometida era a sua família. Eu quero dizer isso para você. A terra prometida é a sua casa, é a sua família. E como que está esse campo hoje? Como que está essa terra prometida hoje, que é a sua casa e sua família, para dar essa resposta que Josué deu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela está sendo bombardeada de todos os lados, mas o que está entrando nessa terra prometida? Quais deuses estão entrando dentro dessa terra prometida, que é a sua casa, que é a sua família? Hoje nós temos tantas realidades que precisamos manter estratégias, né? Quantas realidades entram dentro das nossas casas hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivenciando. Esse tempo em que eu e você fomos, naturalmente, se não estávamos acostumados, obrigados a estar dentro da nossa casa e olhar nos olhos de pessoas que talvez a rotina já não tornava mais possível isso acontecer. Você junto do seu marido, você junto da sua esposa, dos seus filhos, principalmente dos seus filhos. Que grande desafio que a gente vê a educação dos filhos nesse tempo dentro das nossas casas. E hoje nós vemos realmente uma família, muitas vezes sem estrutura, o pai e a mãe enlouquecidos, né, sem saber o que, não aguentam mais os filhos dentro de casa, por um motivo muito importante. Nós desaprendemos a conviver em família. Nós paramos de olhar para essa terra prometida que é a nossa casa. E por permitir que muitos deuses entrassem no nosso lar, nós vamos vivendo, na verdade, uma vida de indiferença dentro da nossa casa. Estávamos habitando um lugar com famílias que são do mesmo, com pessoas que são do mesmo sangue que nós, e no momento em que precisávamos conviver, perdemos essa essência. Perdemos essa graça, porque
estávamos com os nossos olhos voltados para outros lugares, para outros deuses. E Josué tem um ponto muito importante para ensinar para nós nesse momento. O que levou Josué a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi, em primeiro lugar, Josué não recuou. Não era um homem que recuava, era um homem que, mesmo diante das grandes batalhas, seguia em frente. Josué não recuou porque ele não abdicou da sua liderança espiritual. Ele sabia do seu chamado. Em primeiro lugar, era um pai de família. Hoje muitos homens têm dado marcha ré diante de muitas situações da vida pessoal e familiar. Chegam momentos em que precisa de decisão, que precisa de um apontamento, que é a figura paterna dentro de casa. E, número 1, ou ela não existe mais, porque foi embora, ou número 2, ela está aí dentro, mas ela não tomou posse. Quantos homens não tomaram posse da sua vida verdadeiramente paterna dentro da sua casa? Quero dizer para você, homem, que está nos acompanhando nesse momento, você pai de família, você precisa exercer uma liderança espiritual acima de tudo dentro da sua casa. O homem tem esse papel. O homem é essa figura da liderança espiritual. O homem é quem puxa, o homem é quem dá direção dentro de casa. Você precisa tomar posse disso, Tem muita gente, a gente costuma dizer, principalmente para os jovens casais, que muitas vezes o jovem se casa e ele é chamado a viver uma vida de pai de família, de esposo, e ele continua vivendo como se fosse a gente costuma dizer esse termo, um playboy, Quer dizer isso? Chegou a responsabilidade, chegaram os filhos, chegou o momento da liderança espiritual e espana, começa a dar marcha ré, por quê? Porque nunca viveu essa realidade, achou que o casamento seria, como a gente diz, mil maravilhas, um mar de rosas, sem responsabilidade nenhuma. Quer dizer, ele entrou para um casamento, chegam os filhos, você tem a responsabilidade de ser pai de família, mas continua agindo como se fosse um meninão lá de trás. Entende isso? Então você, homem que está nos acompanhando, chegou o momento, como também diz os antigos, de separar os homens dos meninos. Se você ainda vive dentro da realidade familiar, como um menino, como um playboy lá de trás, eu sinto lhe dizer, mas por você não assumir a responsabilidade dentro da sua casa, sua família está fadada a recuar, a dar marcha ré. E pior, essa terra prometida vai ser invadida por deuses como outrora lá em Josué também. Então é preciso assumir essa liderança espiritual dentro da sua casa. Lucas, eu quero isso, estou ouvindo isso agora, como pai de família, como é que eu faço para começar isso? Olha, a primeira coisa é buscar a Deus de todo o coração. A gente vê aqui no versículo 15 uma decisão. Eu não sei o que as outras famílias vão fazer. Você que está acompanhando a gente pode dizer isso. Eu não sei o que o fulano vizinho vai fazer, outro vai fazer. Eu não sei. Mas quanto a mim, você, pai de família, precisa ter essa palavra na tua casa. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Às vezes vai custar romper laços de amizades que não nos acrescentam mais. Às vezes vai custar não ir mais em ambientes que estavam acabando com a minha família. Às vezes vai custar tirar aqueles programas que estão entrando dentro da minha casa e que estão sim levando os meus filhos a se voltarem contra mim. Os pais não estão percebendo isso hoje, porque é muito mais fácil para mim ter um tempo mais tranquilo, então eu estou abdicando da minha educação, eu estou recuando, estou dando marcha ré, que é mais fácil para mim ter o meu tempo, afinal de contas minha rotina é corrida, eu trabalho, é desgastante, então quando eu chego em casa eu preciso descansar, eu quero descansar, então é mais fácil eu deixar o meu filho no celular, sendo educado aí para os netos da vida, que a gente sabe muito bem, sabe onde vai parar, sabe onde vai dar. Está me entendendo? Então você precisa assumir a sua liderança espiritual dentro da sua casa. Seus filhos precisam aprender a ser homens, os filhos homens, com você, pai. Precisam aprender as responsabilidades com você, pai. E a você, mãe, também existe um papel espiritual. A palavra de Deus não vai dizer aqui totalmente da figura familiar aqui de Josué, mas o fato é que este homem, que filho de Num, que vinha
também de uma geração familiar, trazia dentro de si os valores familiares. E como a gente sempre diz, por detrás de um grande líder espiritual, de um homem, de um pai de família, tem também um reservatório do Espírito Santo, que é a mulher. Você, mulher, mãe, dentro de casa, precisa assumir a sua figura materna também e de esposa. As mulheres têm uma profecia sobre elas. Essa profecia é ser reservatório do Espírito Santo. Porque enquanto o homem planeja as estratégias para dizer a gente vai por aqui, a gente vai por lá, a mulher é aquela que, abraçando os filhos, segue com afinco, né? É ela que tem o papel da oração, da intercessão. As muralhas de Jericó foram derrubadas pelas estratégias de Josué, mas certamente pelo poder da oração e intercessão de sua esposa, das mulheres que estavam por detrás, né? Então essa figura da oração, essa figura de, como vai dizer o salmista, uma videira bem fecunda, que é a mulher. A mulher é essa videira bem fecunda, não só pelo fato de gerar, pela figura materna, mas pelo fato também da espiritualidade. Você, mulher, dentro de casa, precisa ser uma videira bem fecunda. As pessoas que estão dentro da sua casa precisam ver o quanto você reza. E como é bom você crescer num ambiente em que os filhos veem a mãe rezar, veem os pais, veem marido e mulher rezarem juntos, chamando os filhos para rezarem juntos. Gente, é total diferença o ambiente onde um filho vê, contempla pai e mãe rezando. Vida de oração, assumir a liderança espiritual da sua casa. Então aí os dois elementos que derrubam as muralhas do mundo pagão, que derrubam as muralhas da idolatria, da crise de fé que vai se instaurando dentro da nossa casa e vai enchendo o nosso lar da boa esperança, porque a vitória é certa. Se nós abraçamos a vontade de Deus, a gente vai dizer como Josué, com toda certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que grande maravilha! E nesse momento, para a gente poder selar, né, aquilo que Deus já vem falando no nosso coração por meio dessa palavra, eu gostaria de chamar aqui também um casal muito especial, que são grandes amigos aqui da comunidade, a Silvia e o Rosano, lá da família carinhosamente chamada Família Peixe, da cidade de Pedreira. Sejam muito bem-vindos também nesse momento, né, que nós estamos. Eles que têm um testemunho assim maravilhoso disso aqui que a gente está partilhando, desse tema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pedir para eles se apresentarem também, e aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais esse testemunho. Eu sou a Silvia, né? Sou esposa. Eu me chamo Rosano, conhecido por Peixinho, na nossa cidade. E nós somos casados há 36 anos, temos 3 filhos, né? Uma filha mais velha, e depois nós temos 2 meninos, né? A Bárbara, o Gabriel e o Pedro. Todos têm nome santo. Escolhemos assim. E somos aí uma família muito feliz, com muitos desafios, uma família... Nós somos uma família nova, apesar de termos 36 anos de casado, nós estamos vivendo uma nova família, há cerca de 1 ano, mais ou menos. E estamos muito felizes. Somos uma família que, como o Lucas bem disse, tomamos uma decisão, né? A nossa casa e a nossa família, de servir ao Senhor. E estamos muito felizes com isso. Isso é muito bonito, porque quem está nos acompanhando, né, às vezes está dizendo assim: nossa, eu vim de uma série de palestras e isso está mexendo com o meu coração, cheguei agora nessa que é o tema, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero dar essa resposta, mas às vezes as pessoas estão nos acompanhando dizendo assim: será que é possível? É possível, né, eu mudar de vida? É possível eu ter uma mudança, né? Como que eu faço para começar e tudo mais? Então a gente trouxe aqui a Silvia e o Rosano para poder dizer que é possível, mesmo diante dos desafios. Eu gostaria que eles dissessem um pouquinho, né, como que eles se conheceram também. É bom, né, a gente fala assim, são gente como a gente, né, com os desafios, pecados, falhas, limites, mas que abrindo o coração Deus foi resgatando. Então que eles pudessem falar um pouquinho como se conheceram, já disseram o tempo de casar, já disseram os filhos que têm, né, e como que também foi caminhando, né,
o antes, que também já serviam a Deus, o fato aí, né, que foi a virada de chave, né, para essa nova família que eles disseram, e o presente, né, que é esse depois, né? Nós nos conhecemos por volta do ano de 1979, trabalhando juntos, um pouquinho antes assim de trajetos, né, entre trabalho, idas e vindas, eu havia, e é uma história até bastante comum, né? A gente tem mania de dizer assim, eu não gosto daquela pessoa porque eu acho ela chata, mas eu não a conhecia. Mas acho que Deus já colocava na minha frente, eu passava de ônibus indo para o trabalho, via a Carmencilha atravessando a rua para ir para a escola, uma jovenzinha de aproximadamente 11 anos. E no fato que em 1980 nós acabamos trabalhando juntos. Porém, um pouco antes disso, fui fazer uma apresentação na escola, eu sou músico, e essa jovem estava lá perambulando pelo pátio, ajudando a trabalhar na escola, e eu a via e dizia, meu Deus, essa menina chata de novo. Essa imagem eu percebi. Olha que coisa. Bom, enfim, depois, um pouquinho mais, menos de um ano à frente, eu fui trabalhar em uma empresa, quando qual conheci lá um jovem que se tornou amigo da gente e que era namorado dela. E que disse para ela, você precisa conhecer o rapaz que entrou ali, uma pessoa muito legal. Nesse caso era eu, não tão legal, mas assim, foi uma propaganda enganosa de mim. Quando ele me traz a namorada, eis a jovem Chata. E bom, e daí passamos assim para encurtar num relacionamento de amizade, eu e o namorado, e com ela também. E lá na frente eles tiveram um problema amoroso, vamos dizer assim, 2 jovenzinhos, ela muito jovem, ainda 13 anos aproximadamente, eu já tinha 22, mais ou menos, mas assim, aí namoramos, acabamos que nessas idas e vindas entre amizade, entre eu, ela e o atual namorado, houve um rompimento, não sabemos porquê, e nós nos tornamos mais amigos ainda, aquele amigo consolador, né? Eu a consolava, mas assim, claro que não sei, mas vamos dizer assim, seria talvez sem segundas intenções, é claro. E acabou que no final... Nós casamos em 84. Em 84. E aí nesse período acabamos que virando namorados, e ela, dentro de um ano de namoro mais ou menos, já com quase 14 anos, né, nós tivemos, vou dizer assim, a felicidade de uma forma um pouco errada, nós antecipamos aquela relação entre, vamos dizer, marido e mulher casados, né? A gente sabe que hoje não sabemos, mas aconteceu. E ela, tivemos uma relação, e ela engravidou, e na sequência a gente viu, e aí como diz o Lucas, graças a Deus eu me achei no meu dever e responsabilidade de assumir, porque homem, né, já não era um jovem tão, um menino e adolescente, e vamos para frente porque temos que assumir essa criança e providenciar o casamento urgente, e foi aí que nos casamos. Ela com 14 anos, eu com 23, ela pode dizer um pouquinho mais, ela vai ter memória mais acertada. Não, mas foi isso mesmo. É sempre interessante lembrar essa parte do início, né? Que a gente se via, se estranhava e depois fomos assim, né? Nos conhecendo melhor. E formamos essa nossa família em 1984, aí em fevereiro de 84 nós nos casamos e tivemos logo a nossa primeira filha, que é a Bárbara, e demos sequência à nossa vida. Até então a gente frequentava a missa, né? A gente era católicos em missa. Daí depois de 5 anos, aí já eu com 20 anos, a gente já teve o Gabriel. Tivemos o Gabriel e aí nós começamos a participar mais de uma comunidade lá na nossa cidade, um encontro de casais que era semanal, o antigo Coloco, em algumas cidades, inclusive aqui também teve. CLC, CLC, que a gente chamava de Coloco, e a gente ingressou com a nossa família, né, nessa vida de encontro de casais. E era muito bom.
realmente, como você disse, nós sempre à noite nós rezávamos, as crianças sempre junto, e fomos nos identificando e sempre trabalhando na igreja, nos movimentos, nos encontros. Depois de 15 anos, nós tivemos o Pedro. Né? A gente já estava achando que já estava tudo certo, né? Uma já tinha 15, o outro já tinha 10. A gente achou que a nossa família já estava certa. Aí chegou o Pedro. Aí o Pedro chegou e aí a gente meio que ficou voltado ali com aquela criança nova, porque, né, tudo novo na nossa vida, e acabamos nos distanciando um tanto das coisas da igreja. Voltamos a ser aqueles católicos de missa. E olha que não tão frequentes assim, porque com criança pequena a gente sabe que não é fácil. Mas fomos seguindo a nossa vida. E as crianças foram tomando idade, foram, né, crescendo e tudo mais. E aí nós começamos a ter aquela responsabilidade de pais que tem que seguir os filhos, né? A Bárbara já chegou na idade de casar, se casou com 24 anos, e a gente sempre, né, tem essa cobrança de ser muito presente, e estávamos sempre muito presentes na vida dela. O Gabriel também seguiu o dom do pai, né? Ele é músico também, baterista, e sempre tocou, e tocou desde muito jovem, desde os seus 11 anos, ele já saía para tocar, o Gabriel. E tocar mesmo, começou a tocar com um ano e pouco, 2 anos, já começou a tocar. Então, a gente sempre acompanhando, porque a gente era os pais legais, né? Tinha que ser descolado, tinha que ter energia, tinha que estar. E essa cobrança. E aí você vai se esquecendo das outras coisas. Olha, mas ele vai tocar no sábado. Não, mas nós temos que levar. Mas tem missa, então, ó, vamos deixar então a missa, né? Nós vamos ter que levar. E depois, na sequência, veio o Pedro, que também é músico, que também é baterista e que também exigiu da gente esse comprometimento, essa abertura de estar junto. E quando a gente se viu, a gente se estava ali naquele emaranhado de compromissos dos filhos, esquecendo a nossa função de pai, né? Como você falou lá atrás. Como é importante essa fala, né? Porque de repente, quem está acompanhando a gente teve essa mesma realidade, né? 3, 4 filhos, foi mudando tudo, né, e tal. E de repente os pais foram se moldando à realidade deles, a necessidade deles. E esquecendo essa vida de oração, né? Esquecendo, assim, a gente diz assim, não, mas a gente não está fazendo nada errado, né? Não estamos fazendo nada errado, nós estamos seguindo. Mas estava, assim, deixando de cumprir com a primeira promessa de Deus, que se você é chamado a ser família, você tem que estar, primeiro, o centro da sua família tem que ser Deus. E nesse centro de família a gente, como Josué, estava seguindo outros deuses ali, né? Aí você pode falar um pouco também. Na verdade, nós, a responsabilidade de família não atiramos. A gente, graças a Deus, como todo pai e mãe, sempre cuidamos bem dos nossos filhos, como todo mundo. A moda do mundo, né? Como diz o Lucas, a gente adequa a Deus aos nossos valores, princípios. Vou sintetizar um pouquinho rapidamente, porque a gente sempre acha que as coisas só acontecem porque eu me levanto de manhã, eu trabalho o dia todo, se eu não sair e fazer, não vai acontecer. Deus me ajuda. A gente tinha aquela espiritualidade, éramos espiritualizados, vamos dizer assim, né? Um processo, acho que, de conversão que o Senhor vinha nos tocando, né? De uma forma que, claro, imperceptível, e como nós achávamos que não, tudo acontece por nós. Ela trabalha muito, eu trabalho muito, a gente corre, a gente cuida de filho, dando o melhor como todo pai e mãe, né? Como o Senhor diz, né? Se vós que sois mal conseguem dar coisas boas aos vossos filhos, não daria um escorpião no lugar de um peixe. Nós fatalmente fazíamos, me perdoe, mas assim, nós fazíamos isso como todo mundo, né? E deixávamos assim, a oração para depois, porque primeiro era preciso agir, eu preciso fazer. Se eu não sair para trabalhar, quem vai? Como a gente costuma às vezes dizer, né? Tem muita gente que fala assim, mas se eu não for, Deus vai me dar? Sim, Deus já nos dava, né? Porque na verdade, o pão de cada dia, Ele providenciava, nos dava energia para fazê-lo. Mas nós, como
todo casal jovem em busca da conversão e de necessidades humanas, corríamos atrás e em demasia, para que tudo acontecesse para o melhor para as nossas vidas, dos nossos filhos, ao nosso redor, no nosso trabalho. E acabou que nos esquecemos, sim, ainda que participativos, com menos participação, nós esquecemos o lado espiritual, né? Que agora, depois de muitos anos, com muitos acontecimentos, com muitas cabeçadas, dúvidas, erros e acertos, né? Sempre, claro, querendo o bem da família, eu e ela, o nosso bem, nosso bem-estar, muitas discussões em que direção tomar, estávamos nesse processo como Josué, né? E acabamos que nos perguntando, né? Que Deus nós vamos seguir, não é? O Deus verdadeiro, aquele Deus que é aquele que a gente não vê, que é o que providencia, que nos deu a vida, que a gente esperamos um dia encontrá-lo, sim, e temos que fazer por merecer. Então estamos num processo de conversão, sim. Tivemos uns bons motivos, uns percalços doloridos na nossa vida, que nos levou a refletir. E, no meu caso, e acho que também no caso dela, mudarmos essa referência de que eu tenho que fazer as coisas, mas primeiro eu tenho que orar a Deus, né? Quando a gente quer a cura daquela doença que a gente já não vê mais remédio humano, né? O remédio químico, aquele que você compra na farmácia, que só o Senhor poderia nos dar. Então, com os acontecimentos da vida, nós resolvemos entender, né, baseado na palavra de Deus, na leitura do Evangelho, que só Deus pode nos direcionar. Aquelas palavras são as palavras de direção, aquele manual, né, a Bíblia, o manual de vida. E nós estamos ainda nesse processo de conversão, de busca, de entendimento. E graças a Deus, acho que acertadamente, porque agora temos um pouco mais de tranquilidade, sabemos que temos que continuar a trabalhar, né? Não vamos esperar tudo vir do alto, mas assim, Deus nos dá a energia, nos dá a força, nos dá a sabedoria que a gente aprendeu também a pedi-la, a buscá-la, o discernimento, para que a gente faça as coisas aqui nessa vida acertadamente, na nossa família. Como é importante isso, porque assim, o peixe, a Silvia está dizendo o seguinte, agora eles vão entrar, qual foi o eixo da coisa, da virada de chave? Você pode estar dizendo assim, eu me identifico porque nós somos pais, somos uma família bonzinha, né? Sou um pai bonzinho, sou uma mãe bonzinha, né? Boazinha. Então quer dizer o seguinte, mesmo assim a crise de fé veio pau, né? Rompeu com a coisa aí. Por que isso acontece? Porque não adianta nós seguirmos somente o pensamento, como eles estavam dizendo, de, vamos fazer tudo com boa intenção. Se você não tiver Deus como centro da coisa, não é? Se você não colocar a sua família a serviço do Senhor, realmente, verdadeiramente, principalmente, não tem como, a gente vai sendo atacado de todos os lados, não é? E como de todo mal Deus tira um bem maior, o que aconteceu aí? E aí a nossa família, como eu disse, ela foi assim, crescendo em idade, né? Os filhos foram crescendo e aí cada um foi tomando um rumo. E a gente tentando seguir, tentando acompanhar da melhor maneira possível, mas a gente sabe que os jovens, eles são jovens e o mundo, ele proporciona muitas coisas. E de repente caiu no nosso colo o quê? Um jovem usando droga, né? Envolvido com droga, usuário de droga. E aí a gente já falou, o que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos resolver isso? Porque também Deus sempre nos deu essa prontidão. Não, nós temos um problema, nós temos que resolver. Nós não vamos mascarar isso, nós não vamos fingir que isso não está acontecendo. Porque isso a gente sempre teve muito claro. Nós somos um casal que sempre tivemos assim, os problemas têm que ser resolvidos e vamos correr atrás. E aí nós nos deparamos com essa realidade e com a realidade de uma internação do nosso filho. E quem tem um filho num estágio desse, que também eu já antecipo, corra atrás, porque foi o que salvou a nossa família, a nossa vida, de ficar aí há anos dando cabeçada. E nós nos deparamos com essa realidade e fomos atrás dessa internação.
E, graças a Deus, também por obra dele, caiu na nossa casa lá a comunidade Neftali, né? É uma comunidade católica que acolhe, né, adictos, alcoólatras, enfim, pessoas que têm esse tipo de problema com álcool e droga. E eles acolhem essas pessoas e o nosso filho foi para lá, o Gabriel, um filho do meio. E fez esse processo de recuperação, sim. É um processo de recuperação de 9 meses e 3 dias. E foi muito dolorido, foi, né? A mãe que está ouvindo a gente, que tem essa experiência em casa, deve imaginar o que eu passei, né? E o pai que foi levá-lo. Quando o pai chegou da comunidade, o pai falou assim, olha, eu falei, quanto tempo vai ser? Ele falou assim, 9 meses e 3 dias. Aí eu falei assim, por que 3 dias? Ele falou assim, foi a mesma pergunta que eu fiz pro rapaz que internou ele. Aí eu falei, mas o que ele falou? Ele falou assim, olha, 3 dias, ele falou que é só você que vai saber. E 9 meses, a gente não sabe o que a gente vai esperar. Hoje eu tenho muito claro que esses 3 dias, para mim, foram 3 dias de luto. Foram 3 dias que eu vivi o luto da perda, uma perda assim, né? Não foi morte, porque aquele filho morreu, aquele filho foi embora, né? Aquele filho morreu. Em 9 meses foi a gestação de uma nova pessoa, né? Que ansiosamente a gente vinha esperando nascer, esperando como foi feito aquele enxoval daquele bebê, foi tecido de novo esse enxoval. E aí é que foi a grande virada de chave, né, na nossa vida, porque enquanto ele estava no processo dele, nós nos voltamos ao nosso que nós tínhamos deixado, né? Então foi uma conversão. Como o Peixe disse, é um processo ainda, mas assim, a virada teve que ser imediata. Então nós temos assim, uma família, por isso que eu disse que é uma família jovem, uma família nova, uma família que nasceu no dia 2 de dezembro de 2019, de 2018, que foi quando ele foi para a comunidade. Naquele dia, nós estabelecemos que nós, de nossa casa, íamos servir ao Senhor e nós teríamos um novo filho, né? E foi uma graça de Deus que isso foi acontecendo paulatinamente. É um processo de muita dureza, muito sofrimento. Ele como pai, eu como mãe, a gente sabe o que essas famílias sentem, né? A gente sabe que uma mãe, eu sei muito bem o que uma mãe sente quando seu filho sai de casa e você fica ali, você não sabe como vai chegar, que horas que vai chegar e tudo mais. Nosso filho sempre foi um filho muito bom, eu costumo dizer que ele nunca deu defeito. Tamanho foi a nossa surpresa e o tempo, né, que nós não sabíamos o quanto o processo já estava avançado, mas nós tivemos isso. E foram muitas graças e muita providência de Deus na nossa vida durante todo esse tempo. Então Deus foi nos polindo dia a dia, mês a mês, e fazendo com que a gente fosse deixando aquela vida velha, né? Eu voltei muito mais para as minhas orações, para o meu interior, para o meu tempo de Deus, para as coisas de Deus. O Peixe deixou muitas coisas, né? Como ele disse, ele era músico e aí a parte dele, né? Vou deixar a parte para ele contar, que também foi uma conversão. Na verdade, a gente era músico, não, a gente ainda o é, né? Mas assim, também decidi a partir dessa palavra, por exemplo, a servir ao Senhor com a música, né? Uma coisa que eu também fazia de vez em quando. De vez em quando eu tocava na missa, né? Mas eu tocava na noite, também para mim era um trabalho, assim, com muita responsabilidade, mas tocava na noite, tocava no mundo, tocava para as pessoas se distraírem, se divertirem. E ao longo desse processo musical, já voltando para trás, que antes de conhecer eu já tinha essa veia musical, já mexia com a música,
e nesse percurso todo sempre tinha muita dúvida do que o Senhor queria de mim, porque eu me indagava, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Lá naqueles anos, quando eu era jovenzinho, né, mais jovem, vaidoso pela música, que quem é músico sabe, é uma veia que nos consome, às vezes até nos corrói, né? Quem não sabe quantos músicos são levados para o lado da droga, daquela coisa da fama, que não constroem uma vida de verdade, digna, né? Então, assim, a partir desse momento, desse acontecimento com o Gabriel, eu realmente achei nesse meio de que eu precisaria sair desse meio, não da música, mas desse meio que eu vivia com a música. Então, para mim, foi também um processo de abdicar, abrir mão. Meu filho estava lá interno, nosso filho interno, eu costumo dizer interno, não sei se é bem essa, mas estava num processo também, né, do vaso quebrado, que Deus estava moldando para que fosse um vaso novo, mas a gente ainda não tinha noção de que, na verdade, aquilo estava servindo muito mais para a gente, né? Nós estávamos sendo moldados, Deus estava nos tocando e nós estávamos descobrindo de como a gente agia errado, aquilo que eu estava dizendo, né? Como até quando nós descobrimos que ele estava envolvido com a dependência, né, de álcool, droga, nós queríamos mudá-lo, né? Eu dizia isso para o Lucas, a gente queria mudar pela força, pela nossa razão, inteligência. Por que você faz isso? Porque nós tivemos tudo, né? Como vocês aí, família, que tem esse problema também, seja com a droga ou não com a droga, né? A gente quer o melhor para o filho, a gente quer mudá-los, queremos mudá-los pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria humana. Eu sou pai, sou mais velho, né? Eu te eduquei, você tem que seguir esse caminho, e tudo errado, gente. E aí a gente descobriu que, assim, Deus muda, sim, e cura tudo, de acordo com o que você se dispõe o seu tempo para Ele, o tempo da oração. E foi aí que a gente foi se descobrindo pais orantes, né, e perseverantes na oração, e trabalhando para isso. Nós fazíamos as coisas certas, queríamos ser os pais joinha, então muitas vezes achando que estava fazendo certo, podíamos estar fazendo errado, que nem a gente sempre fala, né? A nossa casa sempre foi uma casa de músicos, então o que se tinha na minha casa? Tinha-se festas. Então a gente achava assim, olha, ao invés de deixar eles saírem tanto, fazer as coisas fora de casa, vamos trazer todo mundo para dentro da nossa casa, né? Vamos trazer os amigos para dentro da nossa casa. E a gente fazia, era festa do Havaí, inventávamos, não era festa, se não era uma festa de aniversário, porque a gente achava que se tivesse ali todo mundo junto, estaria todo mundo bem. E na verdade não era assim. Quando a gente foi descobrir, a gente infelizmente, acho que até proporcionou algo ruim. Nesse ponto, para o Rosano e a Silvia poderem dizer como Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi assim que disse Josué, entrou esse momento, né? Porque olha, como Josué falou assim, ó, terra prometida, os deuses que estavam lá, de repente começou a entrar atenção, um dos deuses que mais entram nas nossas casas e que é sim porta de entrada para as outras drogas, a bebida, o consumo extravagante da bebida dentro do seu lar pode levar o seu filho às drogas. Isso estatisticamente é comprovado. Em cada 10 famílias hoje, 8 têm problemas com álcool. 8 têm problemas com álcool. Então, estava lá, o álcool presente, porta de entrada. De repente, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que foi aquela experiência de dizer, agora o meu filho está interno? Toda essa galera que frequentava lá a minha casa, como é que foi? Nós achamos que nós estávamos abafando. Nós achamos que todo mundo ia falar assim, nossa, vamos ajudar, vamos lá e vamos rezar junto. Vamos rezar junto. Então, qual foi a nossa primeira intenção? Quando a gente internou o Gabriel, não? A primeira coisa que nós vamos fazer, porque a gente tinha a nossa lista de convidados, né? Nós tínhamos uma lista de convidados que a gente sempre estava ali, reunindo a galera ali. E não era pouca gente, não. Vamos colocar aí umas 150 pessoas. Era
festa. Aí eram os amigos, convidados, Os amigos, né? os amigos deles, os amigos nossos, a família, claro, a nossa casa era uma casa de família, então a nossa família estava sempre Família presente, família grande. E fomos lá, viu? Olha, aconteceu isso, né? Não sei se você está sabendo ou não, mas no final de semana, na sexta-feira, então, nós vamos rezar um terço aqui, eu gostaria que você viesse. Ligando. Tá toda a lista de transmissão. Vamos lá, né? A Rádio Peão corre, né? Vamos chamar o pessoal. E aí fizemos o nosso primeiro terço. O nosso primeiro terço foi no dia do aniversário do peixe. Nós internamos o Gabriel no dia 2 de dezembro, no dia 7 de dezembro, na sexta-feira. Chamamos o povo, não para festa, porque não estávamos em ritmo de festa, estávamos ali na sofrência. Tem mãe, tem pai que vai saber o que eu estou falando. E aí vieram. E a gente, como sempre, né, ali na nossa tristeza, esperando as pessoas chegar. Nós dois, mais 6 pessoas. Então quer dizer, tinha ao todo 8 pessoas. Quando era época de festa, quantas pessoas tinham? 150 pessoas. E para rezar para o Gabriel, 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, 6, tirando eu e o pai dele, eram pessoas que nunca tinham ido numa festa da nossa casa. Eram pessoas que foram lá para orar. Então quer dizer, a lista não era da da festa família, nunca apareceu. Não, nunca apareceu. Está entendendo? E não vai aparecer, isso eu garanto para você. E foram 9 meses, pelo menos assim, uma vez por mês, nós fazíamos esse terço. Aí depois teve mais algumas pessoas que foram vindo e que também não eram pessoas que frequentavam as festas. A gente pode dizer assim, não com rancor hoje. Hoje não mais com rancor, porque na hora você fica meio que, né, poxa vida, o que acontece? Mas hoje a gente entende que para todo mundo é um processo de conversão. Para nós chegou esse momento. Então, para os outros, pode ser que tenham outros momentos, pode ser que não, e não precisem nem passar por um momento tão dolorido para que se convertam, né? Mas para nós aconteceu assim. E a gente acredita assim que durante esses 9 meses e 3 dias, quando a gente recebeu ele de volta, o vaso novo, né? A gente acredita muito mesmo assim que nós, aquela nova família, porque aí você sabe de fato quem são aquelas pessoas. Como você disse, muitas vezes a gente tem que romper com alguns outros laços, porque não nos agregavam, né? Não faziam parte mesmo, estavam ali por conta de um momento, de uma diversão. E hoje é o que a gente sempre fala, o mundo procura muito mais nos distrair, nos divertir, nos tirar do foco de Deus. Sim. Né? E você que está nos acompanhando, para encerrar esse momento, que mensagem vocês deixariam, né, para esse povo que está nos assistindo e que inclusive se identificou com todo esse testemunho, está passando por algum problema na sua casa relacionado a álcool, drogas, tem saída, tem solução? No final aqui a gente vai ver com a produção para deixar o contato da família Peixe, para vocês entrarem em contato também, para saber como funciona a comunidade Nefitai, querem alguma orientação, com o testemunho dessa família. Que mensagem vocês deixariam? Gente, eu acho assim, nada a Deus é impossível, como a gente o sabe, né? E a gente ouve. O princípio eu levo assim como princípio da minha mudança, é essa inversão realmente de que tudo acontecia porque nós fazíamos, eu fazia, nós trabalhávamos, lutávamos e educávamos. Hoje a gente, antes de tudo, pede em oração ao Senhor que nos conduza, né? Que mexa o nosso coração, o coração dos nossos filhos, dos nossos amigos, familiares, como disse a Silvia, né? Tantos amigos e colegas do nosso filho, como de vocês, né? E na hora que a gente mais precisava, todo mundo sumiu, e é sempre assim, não é? Na diversão todo mundo vem, na dor, na tristeza, as pessoas se afastam, sobraram só nós,
E Deus que nos deu essa força, mas a gente hoje também entende que o processo de conversão de cada um é naquele momento. Eu também vou deixar uma dica quanto à bebida alcoólica, como diz o Lucas, que é a porta de entrada. Eu não via mal nenhum também em beber cerveja com os meus filhos, inclusive eu comprava. Nós comprávamos, fazíamos churrascos com a bebida alcoólica, com a cerveja, e eu achava assim, eu tenho domínio, eu sei quando eu paro, quando eu bebo, quando eu não bebo. Então, assim, em suma, foi uma coisa que nós banimos da nossa família. Se eu bebia pouco a cerveja, me acompanhava, mas era assim, tudo muito sutilmente, né? Mas estava lá. E quando a gente viu o nosso filho nessa doída, né? nessa busca de deixar a dependência química, nós entendemos que, vou dizer de mim, né? Que era necessário que a gente deixasse o cigarro, embora não fumássemos mais, mas já fumamos no passado, deixássemos a bebida alcoólica e quantos outros vícios, né? A gente aprendeu comportamentos, pensamentos, atitudes, maneira de ver, né? Então, a mensagem que eu deixo é isso. Se você tem um filho assim, tem problemas na família com os seus filhos, porque todo mundo tem, não percam a esperança, não deixem de lutar. Se apeguem às orações, procurem deixar de lado as coisas fúteis, as coisas que não agregam. A televisão, a internet, tem muita coisa boa sim, mas tem muito mais coisa ruim, que é aquilo que a gente aprendeu desse pouco tempo, né, de 36 anos de casados. Nesses últimos 2 anos nós vimos a necessidade de mudança radical e com uma certa urgência, né, do que de fato realmente é necessário para a família, né? Deus basta, é preciso muita oração, é preciso muito trabalho, sim, árduo no dia a dia, né? A direção na educação dos filhos, mas não desistam, né? Vamos deixar de lado as coisas que nos distraem, porque a gente percebe que o demônio age exatamente assim, nos distraindo, né? E a gente sempre pensa, eu mereço, eu trabalhei tanto, eu preciso me divertir, eu preciso me distrair, né? É preciso, mas vamos fazer isso de forma saudável, né? De forma construtiva, de forma que dê direção aos filhos, né? Que dê exemplos bons aos nossos agregados, aos nossos familiares e amigos, principalmente em casa, né? Nossa família, na nossa união familiar. E eu deixo para vocês assim, essa frase que foi, né, o que motivou o encontro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir do momento que vocês tomarem por essa decisão, vocês podem estar certos que vocês vão estar fazendo a coisa certa e que Deus vai agir na casa de vocês. Os problemas, as tribulações, não pensem que vão parar. Elas vão continuar acontecendo, mas a força de Deus é que vai conseguir fazer com que você suporte tudo isso e com que você direcione tudo isso, com que você tenha equilíbrio para você passar por tudo isso, né? E que haja de fato esse resgate. Porque a nossa intenção é assim, transformar a nossa casa numa casa de oração, né? Então a nossa família, claro, nós continuamos com todo esse processo, o Gabriel está bem, o Pedro está bem, está todo mundo bem, todo mundo ali, né, trabalhando em prol do Senhor, mas a gente não pode vacilar. Nós sabemos isso hoje. Hoje nós não podemos, em momento nenhum, o centro, pilar mestre da nossa casa é o Senhor Jesus. Amém. Tome posse dessa terra prometida que Deus te deu, que é a sua casa, que é a sua família. E se você quiser entrar em contato com essa família também para poder partilhar mais, faça isso e deixa Deus ir mudando a sua casa e a sua história. Deus abençoe muito você, que nós possamos caminhar na presença de Deus. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.